Diferente das eleições para presidente, Manaus, que é uma capital bolsonarista, elegeu Davi. Por que eu digo que Manaus é uma capital bolsonarista? Porque em 2018, quando o Bolsonaro disputou a presidência, ele venceu em Manaus, contra o Fernando Haddad. O mesmo aconteceu em 2022, embora o Lula tenha ganhado na votação pelo Estado, né, dos votos completos no Amazonas, ele perdeu em Manaus para o Bolsonaro. Né? Em 2018, o Bolsonaro ganhou em Manaus com 65,72%. E 2022, o Bolsonaro ganhou com 61,28%. Mas a gente percebeu que, embora o resultado do Bolsonaro tenha sido positivo nas urnas, em 2018 e 2022 em Manaus, isso não se refletiu nem em 2020, né, com Coronel Menezes e Alberto Neto. Coronel Menezes ficou em quinto, Alberto Neto ficou em sexto. Coronel Menezes teve pouco mais de 100 mil votos e o Alberto Neto, naquela eleição, mais de 90 mil votos. E aí, em 2020, tivemos o Alberto Neto no segundo turno, mas não venceu a eleição. A quem o senhor atribui isso, professor Afrânio? Eu diria o seguinte, para que essa divisão ideológica fizesse o efeito de 2022 ou de 2018, precisaria ter do outro lado um candidato legitimamente representando a esquerda, como era o Lula versus o Bolsonaro. Eu não reputo a Davi Almeida esse papel, porque ele é um candidato de centro-direita, não é um candidato de esquerda. A ideia de puxar para o duelo ideológico partiu do Alberto Neto, porque lhe era mais vantajoso se isso acontecesse. Mas aí é o que eu digo, para isso ser, pelo menos poder ser comparado, Isaac, assim, teria que ter um outro candidato que representasse a esquerda. Vamos dizer que o Marcelo Ramos, por exemplo, tivesse ido ao segundo turno contra o Alberto Neto. Aí nós teríamos o PT contra o PL. Aí você teria uma situação onde eu acredito que o PL ganharia em Manaus por uma margem parecida ou próxima do que foi em 2022. Pelo menos eu vejo dessa forma, porque não tínhamos um candidato que se enquadrasse no perfil de esquerda, nessa eleição pelo menos. Professor Elcio, o Alberto Neto bem que tentou, né, fazer com que o Davi fosse praticamente candidato do PT. Não assim afirmando nas campanhas, mas linkou muito a imagem do Davi Almeida ao do senador Eduardo Braga e do Omar Aziz. Então isso foi uma tentativa de fazer com que a população acreditasse que o Davi estaria com o apoio do Lula? Eu acho, Isaac, que nas eleições nós observamos muitas narrativas, né? Nem sempre as narrativas, elas se identificam de fato com o sentimento da população. Ele até tentou isso, mas olha só, quando o pessoal fala Manaus é uma cidade bolsonarista, eu tenho, assim, as minhas dúvidas, porque cadê, a princípio, o capitão Alberto Neto foi ovacionado pelo ex-presidente Bolsonaro, que esteve aqui 3 vezes, e cadê os 60% dos votos dele? Eu acho que Manaus é sui generis, ela tem vontade própria, ela já elegeu 2 vezes Arthur Neto, foi o prefeito mais votado da história. Em momento algum ele era bolsonarista quando ele ganhou do Marcelo Ramos, por exemplo, da Vanessa Graziotin. Manaus elegeu o Serafim Amazonino. Então, eu acho que Manaus tem um jeito muito peculiar de ser. Nas 2 últimas eleições, deu uma maioria avantajada ao presidente Bolsonaro. Isso não significa que aquele que ele aponta o dedo vai ter os 60% de votos. É o que gostaria, como você bem falou, o capitão Alberto Neto. Ele tentou colar isso, né? Essa narrativa de que ele era o representante do Bolsonaro aqui, e era de fato. Só que o eleitor falou, não, eu prefiro outros também, o eleitor se dividiu. E se fosse verdade essa afirmação, Marcelo Ramos estaria no segundo turno. Porque teria os 30%. Os 30%, 38%, né? Exato. Então, a gente observa que as narrativas, elas são adotadas para ver se colam e para ver se a população embarca nessa. A população de Manaus não embarcou nessa narrativa.